Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntos nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje, sendo o terceiro domingo do mês de abril, se estivéssemos fora dessa quarentena, estaremos hoje no templo celebrando a Santa Ceia do Senhor. Lembro que a última vez que nos encontramos foi no terceiro domingo exatamente de março, onde fizemos a celebração da Santa Ceia. Bate a saudade. Meu desejo era estar na igreja com os irmãos, louvando a Deus, participando do pão, do cálice. Mas estamos ainda distantes. E hoje, como seria a Santa Ceia do Senhor, provavelmente eu traria uma mensagem falando sobre a ceia. Por isso, nesta noite, estarei falando com os irmãos a respeito da instituição da Ceia do Senhor. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos um texto que está em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Eu vou ler até o versículo 19. Diz assim: o título é A Última Páscoa e a Santa Ceia. Versículo 17 diz: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Interessante, irmãos, que o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, aqui fala que os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus ordenou a 2 discípulos para que eles fossem preparar a Páscoa. E no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, já é mais específico. Lucas, ele é mais específico quando ele diz que os 2 discípulos eram Pedro e João. Interessante também, irmãos, que no livro de Mateus, a palavra diz que o discípulo encontraria um certo homem. No livro de Marcos, ele já é mais específico. Diz que este homem estaria com um cântaro, carregando um cântaro. E a Bíblia diz que para os discípulos, quando visse o homem com o cântaro, que o seguisse até a sua casa, pois ali seria celebrado a Páscoa. E aí então nós podemos observar que da forma que Jesus ordenara, os discípulos fizeram.
E o senhor daquela casa emprestou o cenáculo para Jesus comer a Páscoa com os seus discípulos. O cenáculo, só para entendermos, era um ambiente, um cômodo, um aposento que ficava no andar superior da casa. E este homem que foi abordado pelos discípulos, segundo os estudiosos da Bíblia, este homem era um homem muito rico, que morava na cidade de Jerusalém. E este homem era o pai de João Marcos. Sim, Marcos, o que escreveu também um dos evangelhos. E o pai de Marcos cedeu, então, aquele cômodo, ou ambiente, ou aquele aposento, para que Jesus fizesse ali a festa da Páscoa. A Páscoa, irmãos, era uma festa sagrada da primavera que relembrava um fato histórico. Esse fato era a saída do povo hebreu do Egito. E vale a pena lembrar que a Páscoa é mencionada nas Escrituras Sagradas 7 vezes. Eu vou aqui colocar para vocês, para que de repente a gente consiga assim gravar, né, essas 7 vezes que são mencionadas. Primeira vez, ela foi mencionada quando os hebreus saíram do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 12. E a segunda vez, quando estavam no deserto. Números capítulo 9, versículo 5. Pela terceira vez, quando estavam nas campinas de Jericó. Josué 5, versículo 10. E pela quarta vez, quando no reinado do rei Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1. E pela quinta vez, no reinado do rei Josias, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1. E pela sexta vez, quando Israel, ou melhor dizendo, Judá, retornaram do cativeiro da Babilônia. Esdra, capítulo de número 6, versículo 19 e versículo de número 20. E pela sétima vez, encontra-se registrado nos evangelhos de Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14 e Lucas, capítulo de número 22. Aonde Jesus participa com os seus discípulos a última Páscoa e, ao mesmo tempo, institui a Santa Ceia. Então, eu vou estar lendo com vocês, nesse momento, os versículos 17, 18 e 19 de Mateus capítulo 26, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, irmãos, estes 3 versículos de Mateus capítulo 26, que eu repeti aqui para os irmãos, está relacionado
com a Páscoa. Mas eu gostaria de seguir com vocês, né, neste mesmo capítulo, e dizer para os irmãos que do versículo 20 até o versículo 25, Jesus fala a respeito da traição. Não vou entrar nessa parte para não perder assim tempo, porque o nosso objetivo é a Santa Ceia do Senhor. Então, eu quero ler para vocês aqui o versículo 26, que vai até o versículo de número 28, que fala exatamente a respeito da instituição da Santa Ceia do Senhor, né? Então é essa parte que nos interessa, né? Esse versículo 26 até o versículo 28, aonde Jesus apresenta os elementos da ceia, instituída assim a ceia do Senhor. E eu gostaria de ler com vocês o versículo 26, que diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui no versículo de número 26, nós vamos ver aqui o primeiro elemento que Jesus apresenta ali aos seus discípulos, que é o pão. E quando a Bíblia diz que ele tomou o pão, abençoou, partiu, e a Bíblia diz que ele deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, irmãos, o pão, ele representa para nós, no dia que nós estamos ali participando da ceia e comemos o pão ele representa para nós o corpo de Cristo. Amém, irmãos? E no versículo seguinte diz: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nós vamos ver aí o segundo elemento, que é o cálice. E aqui nós vamos entender que este cálice ali era o fruto da vide, ou seja, o suco da uva. Então nós podemos entender que quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós usamos apenas estes dois elementos, que simboliza ali o corpo e o sangue de Jesus. O corpo é o pão, e o sangue é o cálice, é o suco que nós usamos ali na ceia do Senhor. Portanto, irmãos, quero que vocês saibam que esses são os dois elementos essenciais para que possamos assim estar realizando e participando da ceia do Senhor. No versículo de número 29, irmãos, nós vamos ver que Jesus, ele chama a atenção dos discípulos e ele diz para os discípulos: Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, nós podemos entender que Jesus, ali naquele momento, ele estava dizendo ali para os discípulos, que aquela Páscoa seria a última e aquela ceia seria a primeira. E que isso só voltaria a acontecer, tornar-se, no seu reino, aonde ele iria novamente estar
com todos os seus servos, não somente com os seus discípulos, e ali então nós estaremos participando com ele. Então, irmãos, é importante para todos nós, que somos servos do Senhor, participar da Santa Ceia do Senhor. Como eu disse, seria maravilhoso se nós pudéssemos estar ali, né, participando dessa Santa Ceia, não é verdade? Louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, e o Senhor falando no nosso meio. Que maravilha, né, irmãos? Mas, infelizmente, estamos assim distante. Mas tenho eu certeza que em breve nós estaremos ali glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, tem pessoas que às vezes fazem certas perguntas, né, e dizem, por que celebramos a ceia? Né? Tem pessoas que perguntam por que vocês celebram a ceia. Nós temos vários motivos, irmãos, para celebrar a ceia. Primeiro motivo, porque é um mandamento do Senhor. Assim como o batismo também é um mandamento. Segundo motivo, irmãos, celebramos a ceia em memória do Senhor, né? Em Lucas capítulo 22, 19, fala a respeito. Também celebramos a ceia em memória do seu sofrimento e morte. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Celebramos a ceia em memória da sua ressurreição. Romanos 4, versículo de número 25. Celebramos também a ceia em louvor ao seu ministério sacerdotal. Hebreus 7, versículo 25. E celebramos a ceia pela esperança do seu retorno. João 14, versículo 1, 2 e 3. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, nós temos aqui N motivo para a celebração da ceia. Por isso, nós celebramos a ceia do Senhor, né? Por esses motivos que eu acabei agora de mencionar para vocês. Né, irmãos? Então, temos que estar, né, ligado com isso, né, para a gente não perder esse foco, né? Então, vamos continuar, né, nessa perspectiva, né, que nós temos motivo suficiente para estar celebrando a ceia. Outra pergunta que é feita, irmãos: quem pode participar da ceia? A resposta é simples: aqueles que estiverem com os corações preparados, né? Também todos aqueles que foram batizados nas águas. Participarão também da ceia todos os cristãos que estiverem em comunhão com as suas igrejas. Estes poderão participar da ceia. E como devo me apresentar para participar da ceia? Devemos nos apresentar de maneira digna, com um coração sincero, sabendo discernir o sacrifício do Senhor na cruz. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, nos versículos 27, 28 e 29, ele chama a atenção do povo dizendo: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Portanto, irmãos, nós podemos observar aqui nesses 3 versículos, Paulo, ele chama a atenção de algumas pessoas ali daquela igreja que estavam participando, né, da ceia de uma forma totalmente errada. E ele chama a atenção dizendo para aquelas pessoas ali que eles seriam culpados do corpo e do sangue do Senhor, da maneira que eles estavam participando, indignamente. E Paulo chama ali a atenção do povo para que eles se examinassem, né? Ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, irmãos, que nós temos que discernir, né, o corpo do Senhor. Discernir, sabe, o cálice ali, o cálice quando é dado ali a você na sua mão, você tem que olhar para aquele cálice ali e discernir que aquilo dali foi o sangue derramado ali na cruz do Calvário, por mim e por você, pelos nossos pecados. E os crentes de Corinto estavam fazendo ali de uma forma totalmente, sabe, desatentos, sabe, irmãos? E Deus não estava se agradando daquilo. E Paulo então chama a atenção do povo ali daquela igreja, para que eles pudessem se examinar. E hoje eu digo para os irmãos, para que você também, meu irmão, quando você estiver diante daquela mesa, quando você estiver participando da Santa Ceia do Senhor, que você venha se examinar, que você venha estar com um coração puro, um coração sincero, se apresentar de maneira digna diante do Senhor e saber discernir os elementos que estão ali naquela mesa, que é o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, e ali o cálice, o suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Quero deixar essas palavras, irmãos, para vocês nesta noite, e já alertando todo o povo, toda a igreja, que quando nós retornarmos ali para a casa do Senhor, quando estiver liberado toda essa crise aí, essa situação, o primeiro culto que nós estaremos realizando ali naquele local será uma festa, a Santa Ceia do Senhor. Aguardem por este dia, pois estaremos todos juntos ali, Pai, irmãos, numa só alegria ali para a celebração da Santa Ceia, uma noite de sono abençoada, né? Um sono tranquilo, um sono restaurador, e que nós possamos em breve estar aqui novamente, trazendo uma nova mensagem de conforto, sabe, exortando os irmãos para permanecerem firmes na presença de Deus, porque, irmãos, vale a pena o nosso esforço. Mesmo estando distante, nós sabemos que estamos juntos, estamos próximos de Deus. E eu sempre falei aí para vocês na igreja, vai chegar dias, irmãos, que às vezes não teremos a oportunidade de estarmos juntos como estamos aqui agora. Falávamos isso lá no passado, né? E estamos assim agora, irmão, distante. Mas a igreja, irmão, do Senhor, não é a igreja que está dentro de um templo. A igreja do Senhor é aquela igreja que ora, é aquela igreja que clama, é a igreja que louva o Senhor, que crê na palavra do Senhor, que persevera na palavra do Senhor. Portanto, irmãos, vamos continuar perseverando, porque vem coisas boas pela frente. Em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai Celestial, graça te damos, ó Pai, por este momento que passamos na Tua presença. Te dou graça, Senhor, pela palavra que foi ministrada nesta noite. Te dou graça, Senhor, pela vida, Senhor, da Tua igreja na face da terra. Te dou graça, Senhor, por cada família representada ali na igreja do Parque Araruama, Senhor. Te dou graça, Senhor, pela vida dos Teus servos. Te dou graça, Senhor, porque Tu tens nos sustentado nas Tuas mãos fortes. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai.
Tem nos livrado, Senhor, dos perigos. Tem nos livrado, Senhor, da morte. Tem nos livrado, Pai, deste vírus, ó Pai, que está assolando o mundo, que está assolando, Senhor, o Brasil, que está assolando, Senhor, as cidades do nosso país. Ó Deus, te dou graça porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai. Que possamos continuar perseverando, Senhor, na tua presença. Que nada, Senhor, venha nos afastar da tua presença, Pai. Que nós possamos estar, Senhor, firme, continuando, Senhor, nesta corrida, Senhor. Continuando, Senhor, nesta peleja, nesta batalha, a qual o Senhor tem pelejado por nós. Que o Senhor venha nos dar força, coragem, disposição, para nos mantermos de pé, Pai, até aquele dia que o Senhor há de voltar para buscar a tua igreja. Assim, Senhor, nós oramos e entregamos, ó Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Todos os departamentos ali, Senhor, da tua igreja, Senhor. Senhor, tome nas tuas mãos, ó Pai. Continua conosco. Continua com as tuas mãos estendidas. Continua nos livrando, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.